esse ano que traz aí para o nosso desafio aqui, estou com Dan Ferreira, ator, aí sensação e talentoso, né, da nossa TV. A gente está aqui com o Ibis, também, Coronel Ibis, para falar sobre segurança pública, com a mãe, Mônica Cunha, que perdeu para violência causada de uma segurança pública que não prevê investigação, inteligência, que perdeu o seu ente querido. Então a gente quer fazer esse debate sobre segurança pública porque para nós é fundamental fazer uma análise do que está acontecendo no Rio de Janeiro, do que acontece no Brasil e como isso se reflete na vida da população, na vida dos policiais, na vida dessas mães que perderam seus filhos. Então vou começar aqui com o Dan, já agradecendo a presença do Dan aqui. Agradeço. Dan fez aí um personagem super importante no Amor de Mãe, na novela das 8, que começa às 9, e interpretou um personagem chamado Wesley, um policial que tinha ali todo um trabalho por trás, né, Dan? Explica pra gente, de não só uma dignificação do profissional policial, mas um olhar humanizado. Conta pra gente como é que foi. Eu queria agradecer, estou muito feliz de estar com vocês, falando sobre um tema tão pertinente. Enquanto cidadão, na minha função de ator, eu acredito que o nosso trabalho tem função social, né? O artista, o ator é um pensador, assim, um profissional que anda com o seu tempo. Assim, aí, fiquei muito feliz no tempo que eu estou vivendo, fazer um personagem que fala de uma temática tão cara à sociedade, tão urgente. E aí está num trabalho em televisão no Brasil, que tem alcance enorme, que consegue chegar aos 4 cantos do país, falando de um tema tão pertinente, me deixa muito feliz enquanto profissional. Devido ao Cabo Wesley, o Cabo Wesley era um profissional que fazia jus à farda, assim, e acreditava que de fato o trabalho dele podia servir à sociedade, mudar o lugar que cercava ele. E aí eu fico muito feliz assim, de por meio desse personagem ter abordado um tema tão urgente, tão pertinente. Não sou um entendedor de segurança pública, mas enquanto cidadão penso que a polícia que a gente tem hoje não é uma polícia adequada para a nossa sociedade. Assim, não adequada para a sociedade, para o cidadão, para o policial também, para o profissional que exerce a função de policiar. Assim, A gente observou, Dan, que você ficou muito mexido com o personagem que você estava tocando e você fez um relato, né, nas redes sociais, onde você fala da questão da militarização. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque tá nesse papel de ator, mas se entendendo como uma função social é fundamental. Por isso também chamou a atenção o relato que você faz nas redes sociais. Naquele texto eu falo, assim, não é nenhuma novidade, muita gente pensa a partir daquela ótica também. A gente tem a polícia que mais mata, que mais morre no mundo. Se a gente faz uma pergunta para as pessoas que nos ouvem, se você quer que esses números continuem a crescer, todo mundo vai dizer que não. E para que esse número pare de aumentar, a gente precisa rever a situação psicológica desses policiais, o material de trabalho, a qualificação desses policiais, o treinamento, para que a gente pense com todo mundo, assim, com os policiais e com os cidadãos, o que é melhor para a gente diminuir essas taxas, que são taxas de guerra. São estatísticas de guerra que crescem todo ano e ninguém quer que essas estatísticas continuem a crescer. Assim. Então, quando a gente ouve em manifestação e tal, eu quero o fim da polícia militar, não é o fim, não é a extinção da polícia, mas uma nova maneira de policiar, assim, com material adequado, com direito dos cidadãos e dos profissionais garantidos, com qualificação policial, com uma polícia nova, uma nova maneira de policiar. Assim. A polícia foi criada a partir, lá no século XIX, a partir de uma ótica de proteger o Estado e não o cidadão. Quando a gente tem o lema da polícia servir e proteger, será que essa polícia que se propõe a servir e proteger está protegendo o cidadão? As estatísticas provam que não. Então, foi um texto assim, porque eu acho mesmo que o nosso trabalho assim, tem função social. Quando você se propõe
a falar de um assunto ou a exercer um papel, eu escolho os papéis assim com algum tipo de mensagem, sabe? Para mim e para as pessoas que você vai acabar comunicando ali. Então, acho que ter feito esse personagem foi muito bacana assim, para mim, enquanto artista jovem. Tenho 28 anos, ainda estou começando a carreira, então eu procuro mesmo, assim, desde o início da minha carreira, escolher personagens que tenham algum social, sabe, alguma mensagem. Fiquei muito feliz de fazer o Wesley, assim, porque é uma policial militar e é importante que a gente pense essa nova maneira de policiar com os policiais, mas com os cidadãos também. Então, quando você vê na televisão um personagem que é policial militar, que se propõe a ser honesto, a não aceitar propina, a policiar de maneira adequada, a proteger o cidadão, a fazer com que o trabalho dele faça sentido para as pessoas, está preocupado em servir e proteger. Acho que essa é o tipo de mensagem que a gente procura passar. Pode parecer utópico, assim, mas é o tipo de coisa que eu penso assim, para a sociedade. Eu acho que é uma ótima reflexão. E quando você pergunta, a polícia é para servir a quem? E a que interesses, né? Eu acho que é importante quando a gente tem aqui, por exemplo, o coronel Ibis Pereira, que trouxe aí um debate sobre segurança pública. E nesse momento, Ibis, que a gente está vivendo, foram 1.810 mortes em ações policiais, ou seja, a gente teve um aumento de cerca de 30% em 2019 da letalidade policial. Como é que isso se apresenta, Ibis, para nós que estamos querendo uma segurança pública que garanta a dignidade humana? Eu penso que isso se apresenta como uma tragédia. E para mim, particularmente, que passei 33 anos na polícia, isso me toca particularmente. Eu vou te dizer uma coisa, se eu fosse começar a minha vida hoje de novo, eu seria policial. Eu gosto dessa atividade. Então, quando eu vejo esses números, quando eu sei que a polícia é a que mais mata, é a que mais morre, isso me deixa profundamente envergonhado e muito entristecido. E saber que isso é perfeitamente evitável. Porque isso é o resultado final de uma série de equívocos da gente. O primeiro deles é o seguinte, é achar que a gente vai resolver o problema da violência com guerra, com enfrentamento bélico, ao invés de apostar em planejamento. Porque quando a gente fala em planejamento para reduzir violência, a gente tem que pensar num conjunto de ações amarradas entre governo federal, governo estadual e governo municipal. No Brasil a gente não tem isso. Um exemplo, por exemplo, que é fácil de entender, um problema muito grave no Rio de Janeiro, armas. Essa circulação de armas e munições no território do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Constituição brasileira, quem formula a política para controle de arma e munição não é o Estado, é o governo federal, que não faz isso. O governo que está aí, ao invés de controlar, ao invés de restringir, pelo contrário, quer tornar mais fácil o acesso à arma de fogo. Né? E quem sofre com isso é o Estado. Então você não tem planejamento que amarre o governo federal, o governo municipal e o governo estadual. Você tem uma política de drogas que aposta na guerra, que quer guerra, que acha que ele vai resolver o problema das drogas empurrando a polícia para dentro da favela, como se lá tivesse problema. E você ainda tem um modelo de polícia no Brasil que é extremamente esquizofrênico, né? Você tem uma polícia civil que investiga em patrulha, uma polícia que patrulha, que é militar, mas que não investiga. Quando se junta tudo isso, o resultado é esse resultado terrível da gente ter uma polícia que mata muito e morre muito, e apesar de tudo isso, não consegue reduzir indicadores criminais de uma forma substancial. E uma coisa que me chamou muita atenção, e eu queria te parabenizar, foi a forma como você caracterizou o Wesley. Porque como policial, eu me vi muito identificado. Aquele policial é o meu ideal de policial. Quando você olhava para o Wesley, você via o homem da lei. Na postura, na maneira dele se dirigir às pessoas, ele era um homem da lei. Ele impunha respeito apenas quando você olhava para ele. E ao mesmo tempo ele tinha uma mansidão. Um jeito de falar, ele não elevava a voz, ele não gesticulava, ele não tinha aqueles trejeitos, né? Então você conseguiu mostrar que é possível ser firme no cumprimento da lei
E quem paga a conta disso é o policial. É o policial que fica com essa pecha de assassino. É o policial, essa polícia que mais mata e que mais morre, tem altos índices de suicídio, adoecimento mental, que é o outro lado dessa moeda da violência. Então, eu queria, como policial, eu queria dizer que eu me senti assim, representado no Wesley. Eu fico feliz, eu só posso agradecer, assim, eu só fiz o Wesley daquela maneira porque eu escutei alguns relatos de muitos policiais antes que, enfim, se queixavam desde crimes que presenciaram e que não puderam fazer nada, porque muitas vezes a própria polícia investiga nos crimes, e até situações corriqueiras, assim, de abuso de autoridade de superiores, humilhação na frente de colegas. Então, me alegra muito saber que, para além de despertar a reflexão para a questão da segurança pública, você, enquanto policial, se sentiu representado de alguma maneira. Acho que essa é a função do ator, assim, a função do ator e do cidadão que pensa numa política de segurança pública mais humana, mais olho no olho do cidadão. Perfeito, mas isso tudo tem um preço, né, Ives? Isso tudo tem um preço caríssimo para a sociedade. Quando a gente diz que a única política pública que a gente tem é mirar e atirar na cabecinha, vai sofrer quem são as vítimas diretas desse processo e também quem atira, né? Eu comentava que o também morre quem atira. Isso é muito real e é muito perigoso para que essa lógica de guerra colocada na nossa sociedade, Mônica, traz pra gente quem são os inimigos. E muitas vezes esses inimigos são quem? São jovens, negros, moradores de favela e periferia, que por estarem na favela já são criminalizados por isso. Então a gente precisa também falar de racismo, porque isso tudo tem uma conotação, e aí o seu personagem negro também, né? Esse policial é negro, e a pessoa que ele mata também é negra. Ou seja, o Estado racista, ele faz com que negros se matem e não tenham uma consciência ali, que não é só de classe, mas é uma consciência de um país que vem da escravidão, que não reparou que os nossos corpos, todo o processo de comercialização desses corpos negros, a gente ainda há pouco falava do quanto que os nossos ancestrais, da onde que nós viemos, de alguns desses países de África, a gente não consegue fazer essa nossa árvore genealógica porque a gente foi expropriado pelo racismo que gerou lucro. Então, Mônica, ter você aqui nesse papo para nós é fundamental. Afinal de contas, você sofre na pele ainda hoje e vai sofrer por toda a sua vida o reflexo de uma política pública de segurança que é racista e que colocam jovens negros de favela ou periferia como criminosos.